Continuando, artigo 14. O Sistema Único de Saúde, o SUS, promoverá programas de assistência tanto médica quanto odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil. Sarampo, por exemplo, né? Catapora, né? E campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos, inclusive como dar banho corretamente nas crianças, limpar corretamente a criança. Tudo isso tem que ser ensinado, né? Então, o Sistema Único de Saúde tem que atuar nessas esferas, tá? Da educação. Muita atenção aqui, né? Coisa de recentes polêmicas no nosso país, né? É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, tá? Se acontecer do pai ou mãe se recusar por alguns motivos, dependendo da gravidade, pode ser responsabilizado judicialmente, tá? Por essa omissão. Tem que levar as crianças para vacinação, né? Não dá para ter estupidez em relação a isso, né, gente? Parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, questão odontológica, olha aí, de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança, ou seja, vai, assim como as outras demais questões de saúde, a questão bucal também é de fundamental importância, tá? Então ela será objeto do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa e protetiva e será prestada inicialmente antes do bebê nascer. Como? Como? Ensinando a mãe, né? Acompanhando a mãe, explicando para a mãe quais são os cuidados que ela tem que ter, os responsáveis, lógico, pai e mãe, né? Por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente vai ter que decorar no sexto e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Tem que ter uma consulta, tanto no sexto quanto no 10º ano de vida da criança, uma consulta mais aprofundada com o odontólogo para dar uma olhada, uma conferida, como que está a saúde bucal daquela criança, tá? A criança com necessidades de cuidados odontológicos especiais também será atendida no SUS, tá? O lá de cima, o parágrafo 3º, é para o normal, o cuidado normal. Aqui, a criança tem algum problema mais grave, né? Ou tá com cárie, ou tá com os dentes muito desalinhados, vai precisar de um tratamento mais firme, mais pesado. O SUS também vai cobrir essas despesas, caso a família não possa arcar com elas. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico, qualquer tipo de problema de origem psíquica que seja averiguado na criança, tem que encaminhar essa criança para o devido tratamento, tá? Agora, vamos começar o capítulo 2, muito cobrado mesmo em provas. Vamos lá. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Adolescente com 16 anos já pode votar, por exemplo, tá? Todos os direitos humanos não ser submetidos a tortura, tratamento degradante, também devem ser observados para as crianças. Todos os direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição, os direitos sociais previstos no artigo 6º e 7º, etc., têm que ser respeitados, têm que ser observados. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, muita atenção. Direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas, claro, as restrições legais.
que significa dizer isso? Tem uma praça pública, a criança tem tanto quanto o adulto o direito de utilizar essa praça pública, esse parque municipal, estadual, o que quer que seja, como qualquer outra pessoa, ainda que eventualmente desacompanhada. Cuidado! Isso não significa dizer que a criança possa ir naquele local a qualquer horário da noite, da madrugada, por exemplo, porque daí ela está numa situação de risco, tá? Aí você, policial militar, identificou que tem uma criança num parque sozinha à noite, né, desacompanhada dos seus responsáveis, obviamente, você vai ter que entrar em contato com essa criança, chamar o conselho tutelar e entregar essa criança para o conselho tutelar, porque está errado, dependendo do horário e tal, o horário adequado. Ah, que horário? Depende, né? 10 horas, 9 horas, depende do local, tá? E essa criança ou adolescente estiver ali sozinho, você vai poder acionar o conselho tutelar para saber se os pais ou responsáveis o que estão fazendo, por que não estão cuidando dessa criança. Direito à opinião e expressão. A criança e o adolescente têm o direito de opinar e de expressar os seus pensamentos, tá? Dentro, claro, das limitações que essa criança tem, né? Que esse adolescente tem. No sentido de que ele não conhece de tudo, assim como nenhum de nós conhece de tudo. Mas ele pode falar. E nós temos que ouvir, dar atenção, tá? Isso é importante. Tem direito à crença e culto religioso. Inclusive, pode ser diferente da crença dos pais, tá? É muito comum que a criança e o adolescente sigam as religiões e os cultos que os pais professam. Mas eventualmente, se ela for para outro tipo, para outro culto, de outra denominação, é um direito dela, tá? É um direito dela. Se houver conflito com os pais, isso provavelmente vai ter que ser decidido pelo Poder Judiciário. Mas a criança tem direito à crença e ao culto religioso. Tem direito de brincar, tem direito de praticar esportes e divertir-se. Essa é a idade correta, de fato, né? Principalmente quando se fala em criança, menor de 12 anos. O direito é de brincar, gente, né? No mundo perfeito, nenhuma criança precisaria trabalhar, né? Ah, não pode trabalhar de jeito nenhum? Pode, algumas coisinhas, né? Acompanhando a família, tal, né? Alguns trabalhos domésticos, evidentemente. Mas trabalhar no pesado para o sustento da casa, o ideal é que isso não acontecesse. Até porque a Constituição proíbe qualquer trabalho aos menores de 14 anos, tá? Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Participar da política, da vida política na forma da lei. É o tal do negócio, com 16 anos já pode votar, tá? Pode tirar o título de eleitor e exercer o seu direito a voto, tá? Tem o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Portanto, você, policial militar, bombeiro militar, quando uma criança correr até você pedindo algum tipo de ajuda, a gente já viu lá em cima que você tem que dar preferência para essa criança. Claro, né? Tem qualquer tipo de auxílio do conselho tutelar, do município, né, da assistência social e orientação. Os professores, por exemplo, os médicos que atendem essa criança também têm que dar as devidas orientações, ok? Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, tá? Então a criança tem direito a seus espaços e objetos pessoais que precisam ser respeitados. Lógico, isso aqui tem que ser analisado com cautela, né? Compete aos pais, aos responsáveis, cuidar para que a criança, por exemplo, utilizando de um celular, acesse pornografia infantil, né? Ou qualquer tipo de pornografia. Isso é obviamente proibido, eventualmente até crime, tá? Então tem que cuidar. Mas a criança tem direito à sua integridade física, ela não pode ser machucada, né? Questão psíquica, ela não pode ser humilhada, tá?
Preservação da imagem, quando um adolescente comete um ato infracional e é levado à justiça através da polícia, através do Ministério Público, de qualquer forma, a imagem desse adolescente não pode ser divulgada, nem o nome desse adolescente, tá? Porque considera-se que ainda é uma pessoa em formação e, portanto, ela é semi-responsável pelos seus atos. Então, se eu divulgo a imagem desse adolescente, naquele âmbito social, pelo menos, eu torno a vida daquele adolescente impossível para o futuro. Então, a ideia da lei é sempre preservar a criança e o adolescente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vexatório, por exemplo, alguns pais, a gente vai ver mais à frente, mas a título de exemplo, alguns pais raspam o cabelo de meninas por qualquer motivo que seja, tá? Isso é vexatório, isso não pode acontecer, tá? Isso vai trazer responsabilidade para os pais. Isso pode ser considerado crime de injúria, crime de tortura, dependendo da situação. Isso é grave, tem que tomar cuidado, tá? 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, que a gente ainda vai ver, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Isso aqui foi a alteração da Lei da Palmada, conhecida como Lei da Palmada, né? Olha as definições desta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tá? Então, a questão da palmadinha, posso ou não posso? Um doutrinador chamado Fernando Capês, no seu livro de Direito Penal, quando ele vai tratar sobre os maus tratos, ele fala que a palmadinha nas nádegas da criança, que não gera lesão corporal nenhuma, porque sequer fica vermelho, está permitida pela nossa legislação, tá? Isso é a opinião dele, e eu, diga-se de passagem, concordo, tá? Concordo com essa opinião dele. Eu acho que a palmadinha, não, apesar de, aqui pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seria proibido tudo, mas fazendo uma análise de todo o ordenamento jurídico, quem tem filho pequeno sabe que tem hora que tem que dar uma palmadinha. Quem consegue educar sem, ótimo, tá? Mas essa palmadinha não pode ficar a marca dos seus dedos na criança. Você não pode bater de fio na criança, isso é evidente. Aí você vai causar lesão corporal, dependendo da situação, lesão corporal até grave. Aí, obviamente, você vai responder, seja por maus tratos, seja pela lesão corporal grave, tá? Não há dúvida disso. Inciso 2. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe. É o exemplo que eu dei do corte de cabelo, né? Ameace gravemente, vou te matar, por exemplo, né? Vou te quebrar na porrada. Ridicularize, de qualquer forma, torne a criança motivo de piada no grupo social dela, né? Sem dúvida nenhuma, isso vai ser considerado um tratamento degradante. Ok? Já já voltamos.